Nesta conversa que vou ter com James Cuggy, vamos descobrir um pouco mais sobre a cidade de Londres. Nesta primeira parte, vamos falar de dicas sobre como organizar a viagem, desde o voo, como fazer a escolha do hotel, onde comer, o que visitar e o que fazer em Londres. Venham daí descobrir um pouco mais sobre esta inspiradora cidade. Ora então, boa tarde. Olá, Tudo bem? tudo bem? Então, Sandra, como Então, é que... como é que está tudo por aí por Londres? Sim, quer dizer, eu moro a poucos quilómetros de Londres, e acho, como vocês devem saber, eu também estou a ouvir as notícias que vêm de Portugal, não é? Estamos um bocadinho mais atrás, acho, na abertura e o relaxamento deste período de lockdown, não é? De confinamento. Exato. Mas sim, mas esta semana, agora, segunda-feira, começam a abrir muitas das lojas poucas de bens não essenciais e pouco a pouco as coisas vão recomeçando. Vai passar a ser obrigatório a segunda-feira usar máscara em todos os transportes públicos. É como por cá. É como por aí e, portanto, pronto, é mais ou menos isso. Ok. Uhum. Nós por cá também vai aos poucos. Durante Hum, a semana é mais do mesmo. O fazer o teletrabalho, os pois, miúdos estarem na questão das aulas, é, nas aulas também por via Zoom é curioso, não é? Pois. e por aí diante. É toda uma questão de adaptação, mas pronto. É, É e no mesmo. fundo, quem sabe não vai ser assim no futuro, não é? Eu, por exemplo, também a nível da minha empresa, como eles veem que a maior parte das pessoas, não é, tem funcionado bem de casa, eles dizem, se calhar vamos manter, quem quiser, pelo menos vários dias por semana, poder continuar a trabalhar de casa. Exatamente. Pronto. Uhum. E por aqui também penso que acabará por acontecer isso Pois, com muitas empresas. Não sei como é que vai ser é, com a minha, mas muitas empresas conseguirão optar por essa situação. Bem, ok. aquilo que nós tínhamos falado, Sim, é. e ao fim e ao cabo, aquilo que eu pretendo hoje é fazer algo que eu Hum, faço normalmente para o blog do Bluestrass, que é ok. fazer um género de uma entrevista, só que normalmente as entrevistas que eu faço são escritas, ou seja, eu faço as perguntas, envio para Ok. as pessoas enviam para mim, mas o tema em si acho que era muito mais interessante de se falar diretamente. Sem dúvida. Penso que é muito mais interessante e consegue-se desfiar muito, às vezes muitas mais É. experiências, tuas e minhas, Hum, que apenas por palavras escritas. Pronto, sem dúvida. Uhum. aquilo que nós hoje vamos fazer aqui é dar a conhecer um pouco mais sobre como é que se pode fazer uma visita a Londres pela primeira vez, ou Uhum. não. Ao fim e ao cabo, como é que podemos organizar uma viagem, Uhum. um pouco de tudo o que nos leva a visitar um país e o que é que, ao fim e ao cabo, nós pretendemos e como é que podemos ajudar quem pretende fazer essa viagem, não para Uhum. já, mas daqui a algum tempo, Claro. Uhum. da melhor forma possível e da maneira mais prática possível. Pronto. Dou-te a palavra agora um pouquinho. Não, portanto, sem dúvida, eu acho que é muito interessante porque eu, por exemplo, vejo imensos. Eu agora, depois de muitos anos, desde mais tempo da infância, fartado de ler imensos livros, de facto, com pouco tempo que tenho agora, eu vejo muito, aprendo muita coisa por vídeos, não é? Aproveito. E, por exemplo, no YouTube também, tipo de comédia, não vejo televisão há anos, mas vejo muitos comentários no YouTube e muitas vezes acontece isto. Vários programas, vários canais fazem uma entrevista assim, às vezes a dois, a três, a quatro, uma discussão, e que se tornou agora, nestes tempos recentes, com o Zoom, então ainda mais comum. E eu acho que é muito interessante isso, de facto, como disseste, e acho que, quiçá, de futuro, no teu blog, ou passar a ser um vlog, no fundo, e passar a ser com entrevistas, porque acho que sempre tem muito mais interesse quando as pessoas Exatamente. discutem as coisas assim, não literalmente face a face, mas quase, não é? Pela internet. Exatamente. É, Exatamente. é. Pronto. Então, é assim, vamos aqui começar por um ponto que é não a questão da viagem em si, porque Hum. a questão da viagem, nós sabemos que as viagens em si são todas muito caras, indo por uma companhia mais light, por assim dizer, ou não, as viagens em si acabam sempre Sim. por ser caras. Essa é a minha perspectiva, é a minha Ah, sensação. Não, sim, eu não. acho que depende da antecedência com que se marcam, não é? Eu, Uhum. durante muitos anos que, portanto, vivi em Lisboa,
30 e tal anos, mas já saí de Portugal há 13 anos. Portanto, eu muitas vezes, e vivi na Irlanda, antes de vir na Inglaterra, mas claro, já agora, não sei como vais apresentar depois o programa no teu blog, mas pronto, eu nasci em Lisboa, sou alfacinha, mas tenho pai, ou tive, já faleceram os dois, mas um pai inglês e uma mãe portuguesa, uma mãe escalabitana de Santarém, e o pai de Newcastle, bem do norte de Inglaterra. Portanto, a questão que agora eu só costumo ir a Portugal mais uma vez por ano, mais de férias, antigamente também fazia outras coisas. Se marcarmos com 3, 4 meses de antecedência, às vezes até conseguem-se uns voos relativamente baratos, 100 e tal libras, se calhar, ida e volta para Londres. Se for mais em cima da hora, pode já subir muito mais. Se calhar uma coisa, se estás a falar em visitar, e o programa também tem a ver com, para além de Londres em si, como chegar a Londres e as viagens a Londres, é interessante também pensar que há vários aeroportos em Londres, não é? Não sei por acaso o que tu vieste da última vez, se foi Heathrow ou Gatwick. Heathrow, tem sido Pois, Heathrow é aqui ao pé. Acho que ontem ouvi um avião passar, já era raro, já há muito tempo não vi aviões passar, mas Heathrow fica a poucos quilómetros de onde eu moro. E Heathrow é um dos maiores aeroportos do mundo, é o aeroporto do mundo que tem mais tráfego por dia. Gatwick fica a sul de Londres e também é bastante grande, mas depois há um ou outro como Luton, Stansted, que ficam mais longe e que geralmente só são as low costs que voam para lá, tipo Ryanair ou EasyJet, mas que de facto depois demoras para aí um par de horas a chegar até mesmo a Londres, não é? Recorda-me só, eu penso que em 2000, quando nós fomos aí a primeira vez, nós fomos para Gatwick. Ou a impressão minha? Não, foi Stansted. Foi? Foi. Engraçado. Na Go, sim. O voo, a da Go, que já não existe, não é? Mas que era a Go, e de facto era, por isso ser também uma low cost, foi para Stansted. Por isso o autocarro era cerca de 1h30 depois de ter chegar a Londres, sim. Exatamente. Eu estava com a ideia de Gatwick, não sei de onde é que tirei esta ideia, mas pronto, ok. Pronto. Ao fim e ao cabo, normalmente as pessoas têm sempre aquela sensação de apanhar um voo e tentar ir o mais próximo possível do destino. E o que às vezes faz com que estas questões do preço dos bilhetes dispare. Pois, exato. Da época e tudo. Heathrow será sempre mais caro, por ser o aeroporto que é, terá imensas taxas. Tu, quando vês tudo discriminado, o preço do bilhete, é curioso que o bilhete para aí se for 150 libras ou uma coisa assim, para aí o bilhete em si era só 30 ou 40, não é? O resto são taxas e taxas e taxas, por isso Exatamente. Ok. Pronto. Fica então aqui a ideia que se nós fizermos a questão de escolher quando vamos com antecedência, poderemos conseguir encontrar uma tarifa mais económica. Há muitos sites de comparação até, e se calhar tu também queres, penso que falar dos hotéis, não é? Também marcação de hotéis, localização e tal, e portanto há sites de comparação, como existe para os hotéis tipo TripAdvisor ou algo assim, também de comparação de voos. Há um que eu uso, não sei se é possível fazê-lo de Portugal, mas que é o Travel Up, que é muito interessante, tu pões as datas de ida e de volta e permite fazer 3 dias de cada lado de cada uma das datas. E depois dá-te uma quadrilha a dizer exatamente o preço de cada voo mais barato que um desses dias durante esse período. Nós temos realmente aqui plataformas que permitem isso, mas acho que não permite chegar assim a tanto. O Travel Up eu gosto porque chega a essa minúcia. Há outros que não, que tu tens que jogar com diferentes horas de ida, diferentes horas de volta, diferentes aeroportos, sim. Exatamente. Tal como tu falaste, a questão do hotel, pronto, em princípio é sempre o passo seguinte para uma deslocação deste género, e pronto, e ao fim e ao cabo era ter uma ideia de como é que poderíamos fazer aqui a escolha ideal, se é que há o ideal, de um hotel para visitar Londres. Não sei se tens alguma ideia. Bem, mais uma vez, se calhar aí também terão plataformas. Acho que há certos sites que também são ótimos e se calhar vamos falar a nível de marcação de espetáculos, que também fazem viagens e fazem hotéis como o Last Minute, por exemplo. E esse eu sei que podes fazer de Portugal, porque outros amigos meus que vêm de Portugal às vezes dizem que fazem marcações por esse site, lastminute.com ou .co.uk.
A questão, mais uma vez, que eu ia dizer com o hotel, é preciso ter cuidado também com a distância, porque também há hotéis que se calhar a pessoa pensa, mas isto é um preço fabuloso, baratíssimo, mas fica também a 30 ou 40 km do centro de Londres. Exatamente. E vais demorar um bom par de horas a chegar a Londres e, portanto, desperdiças esse tempo todo para ver o Londres em si, sobretudo se tiveres poucos dias. Portanto, a localização do hotel é importante. Não faz mal ser um pouco, se calhar, fora do centro, porque com o metro tu chegas a Londres em 30 minutos ou pouco mais, mas não demasiado também, porque o metro só chega até certo ponto. Mas, por exemplo, há um que eu uso quando vou a Londres e preciso passar lá uma noite, há um que é hotels.com. Penso que, não sei se será possível usá-lo de Portugal, mas penso que desde que a pessoa tenha um cartão de crédito de marca pode fazê-lo perfeitamente. E eu gosto bastante desse porque tem uma série, dá para filtrar o hotel por tudo e mais alguma coisa, seja a zona, seja o preço por noite, sobretudo os comentários de quem lá esteve já, para mim são muito importantes. Sim, exatamente, nós fazemos por aí. É muito importante porque, e é se calhar o principal critério para mim, porque muitas vezes as pessoas, não é? As fotos costumam ser fabulosas, não é? Mas eu já vi fotos fabulosas e alguém deixar um comentário a dizer eu preferia ter dormido num banco de jardim do que neste hotel. Portanto, eu vou muito por isso. Geralmente ponho 7 a 10 estrelas por quem de facto esteve lá e deu esse tipo de crítica positiva. E depois é isso. E depois a zona, se queres pequeno almoço incluído, se não queres, se dá para cancelar com antecedência ou não, porque geralmente se der para cancelar até 24 horas antes, geralmente o preço do hotel já vai, por noite, o quarto já é um pouco maior, mas dá até essa flexibilidade. Portanto, tudo isso, mas de facto é uma série de filtros que permitem pelo menos ser mais específico em relação àquilo que procuras. Nós a primeira vez que aí estivemos, também tínhamos uma situação económica completamente diferente. Éramos todos jovens, fomos para um género de pousada da juventude. Exato. Eu não tenho ideia se essa pousada ainda existe ou não, mas ainda deve existir. É assim, aí foi uma situação complexa, porque não tínhamos casa de banho privada, tínhamos que aguardar que alguém que Vossa Excelência acabasse de tomar banho para nós podermos ir tomar banho. Pequeno almoço em si, não era mau, mas também não era nada de extraordinário. Da segunda vez que fomos aí em 2008, já fomos numa situação diferente, já ficámos num típico hotel de negócios, ao pé de Trafalgar, e não quisemos, tomámos uma vez o pequeno almoço, porque para nós o pequeno almoço não era incluído, mas tomámos lá uma vez o pequeno almoço e aquilo não correu muito bem. Ou seja, saímos de lá e fomos direitinhos ao primeiro sítio onde a gente pudesse ver, para esquecer. Mas o hotel em si era fantástico, era tudo limpeza, espetacular. Desta última vez ficámos num género de hostel ali, uma coisa do outro lado da ponte, e gostámos muito, o pequeno almoço era excelente. Para aquilo que nós, que ao fim e ao cabo nós pagamos, porque mais a mais tínhamos miúdos e tudo, e via-se lá, normalmente via-se lá muita gente, mais adultos, não via assim tantas crianças como isso. Nós devemos ter sido naquele fim de semana dos poucos casais com miúdos. Mas o pequeno almoço era excelente, o quarto limpinho, tudo limpinho, tudo limpinho. E ao fim e ao cabo, quem vai também tem que contar um bocadinho com isso, com aquilo que tem a nível monetário ou não, e tentar ir por aí. Às vezes sai se calhar mais barato pedir o pequeno almoço, tê-lo incluído no hotel, porque de facto, sobretudo se for uma família maior, ao contrário de Portugal, não é? Cá não há esses cafés, existem cafés, mas pronto, não é aquele café onde podes ir comer um rissol e um pastel ou uma torrada. Muitas vezes já são sandes mais caras e os cafés mais elaborados e, portanto, como as pessoas também devem saber, eles falam muito em Continental Breakfast, não é? Que será um pequeno almoço mais exatamente como o resto da Europa tomará, sobretudo mais francês, talvez com um copo de sumo e um café ou um chá, um bocado de fruta, uns cereais, ou um English Breakfast, que já tende a ser o bacon and eggs e mushrooms e outras coisas, sim. Nós quando lá tivemos, havia um misto disso, havia
havia cereais, como havia leite, como havia chá, como havia o bacon anexo, os cogumelos não havia feijões. Feijões há sempre, baked beans também os ingleses adoram. Exatamente, havia o sumo de laranja, o café, chá frio, chá quente para quem quisesse, havia frutas, portanto, estava bem arranjadinho, por assim acho dizer. que a parte do texto costuma ter isso. Exatamente. E às vezes a pessoa também aproveita, como tem alguma fruta, tem uns iogurtes, etc., mete um ou dois na mochila para depois, quando estiver a passear, também aproveitar para comer qualquer coisa. Exato. Pronto, esta questão do hotel, pronto, estamos mais ou menos assim, acho que já passámos a ideia do que é na realidade importante. Outra coisa outra pergunta que me fizeram quando eu dei esta ideia no blog, e houve muitas pessoas que se preocupam com isto, e acho que a preocupação de um modo geral é onde comer sem ser Mac, sem ser Burger King, sem ser, ao fim e ao cabo, o fast food normal. Pois, eu acho que nesse caso, mais uma vez, a cultura é um bocado diferente, não é, do sul da Europa, e portanto não há sítios, quer dizer, pode haver em Londres por acaso até, sobretudo não no centro, mas um pouco mais para os arredores, até encontras às vezes muitos cafés familiares, se calhar fazem uma sandes, fazem uma tosta, um pedaço de bolo relativamente barato e um pouco fora de normal, mas para comer, a não ser que seja de facto esses fast food places, tendem ou a ser mais caros, não é? Onde será difícil pagar menos de 20 libras por uma refeição. Exatamente. E isso será só uma bebida e um prato, por exemplo, um hambúrguer ou uma salada, um risoto, o que for. Pubs. E, portanto, os pubs, não sei bem, provavelmente as pessoas em Portugal, talvez se forem mais ao Algarve, eu sei que como quase tudo é direcionado para os estrangeiros, sobretudo para os ingleses, não é? Muitas vezes. Tem noção do que é um pub, porque o pub não é necessariamente um bar, é um bar, um café, é muita coisa, um restaurante, uma mistura de muitas coisas. E quase todos hoje em dia também servem comida. Portanto, não vais só para beber cerveja ou vinho ou o que for, mas também servem, tem um menu de comidas e há várias cadeias nacionais. Por exemplo, eu vou muitas vezes, geralmente 2 vezes por semana aqui em Reading, costumo ir a um pub que é, vários, há 2 ou 3 até, e em Londres há imensos. Há um em Leicester Square, há um ao pé de Trafalgar Square, há um ao pé da Torre de Londres, que se chama Wetherspoons. Wetherspoons é o nome da cadeia. E é curioso que eles têm o mesmo menu por todo o país. Portanto, se vais a um, sabes o que é que podes esperar. E só notas é mesmo a diferença de preço. Claro que Londres serão os mais caros, mas se fores a Manchester, Birmingham, Newcastle, os preços variam, mas o menu é o mesmo. E acho que tem tudo para todos os gostos. Não deixa de ter também um menu vegetariano, se for preciso. Tem tostas, tem baguetes aquecidas ou tostadas, tem hambúrgueres costumam ser bons. Pronto, e todos os dias tem um prato, ou 3 ou 4 pratos especiais, por exemplo, por 8 ou 9 libras, podes comer o prato e beber uma cerveja ou um copo de vinho gratuito. Tens uma bebida incluída no preço. Até 10 libras, sim. Portanto, eu às vezes sei que terça-feira é dia do bife, às vezes como um bife grelhado, e, por exemplo, quintas-feiras é o dia da comida mais para o indiano, das kormas, das tikka masalas. Sextas-feiras é fish and chips, que é provavelmente o prato nacional de Inglaterra, peixe com batatas fritas, peixe sempre panado, não sabem comer peixe sem ser panado. E, portanto, eu diria que se a pessoa quiser experimentar um bocado a comida, que se calhar não há tão como a mediterrânica, mas um pouco mais barata, ir a um pub e comer do menu do pub. Costuma ser mais acessível. Se quer ir a um sítio onde não se importa gastar 20 ou mais libras por pessoa, aí há vários sítios que, acho que tu falaste, há o Angus Steak, há o Garfunkel, também uma série de cadeias, mas que são mais, de facto, a pessoa sentar, vir o empregado. Porque no pub pagas adiantado, não é? Mas nessas cadeias vem alguém com o menu. O Bill's também é uma cadeia que tem vários. Também tem uns bons bifes por 13, 14 libras. Um bife razoável com ovo estrelado e umas batatas. Mas é isso, no fundo. Vem alguém, portanto, mais um restaurante tradicional. Vais pedindo as coisas, podes depois pedir sobremesa e pagas no fim. Nós, em 2008, quando aí estivemos numa das noites... eu já não sei muito bem onde é que foi, mas estivemos
penso que será o tal dito pub que tu falas, Sim. Que era o pub da Diana, era Diana's Pubs. E então ok. o fish and chips. Pois. Nós não conhecíamos, não é? Sim. E então o senhor veio, trouxe aquilo tudo, eu achei aquilo maravilhoso, eu estava cheia de fome principalmente. E perguntou-nos se a gente queria a mostarda, aquela mostarda não é a mostarda típica que nós cá usamos, é a outra. E a gente, sim, pode vir. Primeira batata. Bem do céu, bem, foi terrível mesmo. Era, para nós, é um sabor muito, muito forte. Eu suspeito que, eu a sugeria, não suspeito, porque sei por experiência, que de facto, para alguém que está habituado à comida do sul da Europa, o melhor às vezes é até comer a comida inglesa sem qualquer condimento. Porque eu sinto que eles pouco sentem e conhecem o sabor da comida em si, porque põem montes de molhos e porcarias em cima das comidas. Costumam pôr ketchup, costumam pôr mostarda, costumam pôr maionese. Por exemplo, nas batatas fritas, eles gostam de pôr vinagre, muitas vezes, nas batatas. Põem vinagre. Já falar nisso. Temperam com vinagre. Sim. Cá em Portugal, a Leite lançou agora, não foi há muito tempo, umas batatas fritas com vinagre. Pois. E eu olhava para aquilo e dizia, esta gente é louca. Mas trouxemos para casa e eu não comi porque não dá. Eu não gosto nada, mas os ingleses adoram, sim. Mas olha, que nós, desta vez que aí estivemos, na última refeição que fizemos, foi um almoço, fomos a um restaurante de grelhados e foi molho de alho, não veio mais nada. Perguntaram-nos se a gente queria ketchup e por aí fora. Acho que veio ketchup para o meu filho, mas depois para nós veio o molho de alho. E o molho, a maionese de alho é excelente, é mesmo muito boa e muito parecida com a nossa. Das poucas coisas que eu tomo e que uso nos pubs, ou às vezes perguntam, que eu peço, porque de facto é preciso ter muito cuidado, que aqui também, como eles depois têm influência indiana, não é? Dos tempos da Commonwealth, e temos restaurantes indianos por todo lado, e o curioso é que, mais uma vez, porque a Índia é enorme, não é? E nós, por exemplo, em Portugal, vamos ao restaurante indiano, mas nós tivemos as ex-colónias, sobretudo Goa, e portanto penso que a comida indiana em Portugal é sobretudo goesa. Mas a comida indiana que encontras aqui é muito diferente, e de facto, porque é do sul, do norte, de várias partes da Índia, e cada restaurante pode ser diferente. É o que acontece, na minha opinião, com a comida chinesa. Porque em 2008, quando aí estivemos, fomos comer chinês, e aquilo não tem nada a ver com aquilo que nós estamos cá habituados a comer. Exato. Ou seja, é totalmente diferente. Não era má. Era bom também. Não, exato, mas é diferente porque, de facto, então a China, que ainda é maior que a Índia, não é? Nós pensamos que aquilo que existe no nosso país é a comida daquele país, mas não, é daquela zona, se calhar, mais onde houve historicamente maiores laços comerciais e ao nível dos séculos. Porque, de facto, aqui nós reparamos que há vários restaurantes indianos, mas como são de zonas diferentes, a comida é diferente. E muitas vezes bastante diferente de um sítio para o outro. Portanto, mas uma coisa que todas têm em comum, sobretudo, é terem picantes em vários graus, e muitas vezes mais para o picante do que para o pouco picante. Os ingleses, por acaso, adoram picante, e muitas vezes, mesmo em comida como fish and chips, perguntam se queremos chili sauce, e se tu às vezes nem pedires para não pôr, eles vão pôr, por partem do princípio que tu queres, vinagre nas batatas, chili no peixe ou no bife, ou o que for. Portanto, o molho de alho, como tu disseste, sinto que de facto é o melhor e o mais agradável, o mais parecido aos portugueses. Exatamente. Pronto, esta questão da comida, bem, também vai um bocadinho do gosto de cada um. Há pessoas que vão e são tão fãs, por exemplo, de italiano, que passam o tempo todo que está a comer italiano. A minha opinião foi que desta vez que aí estivemos, fomos um italiano fantástico que adorámos, mas de uma outra vez que aí estivemos num italiano a comer e eu passei fome. Foi? Passei, então, porque eu pedi uma massa supostamente com molho de tomate, e aquilo era mais molho de tomate do que era massa. Depende. Não... Isso é possível que aconteça, e de facto eu aconselho, se as pessoas quiserem ir ao italiano, para comerem pizzas, porque é o mais... Exato. Primeiro, serão mais parecidas à verdadeira comida italiana, e segundo, são aquilo que podes garantir que vais pelo menos comer uma refeição decente, porque se for um prato, uma massa, um risoto, geralmente vem numa tigela pequenina e pode de facto fazer com que aconteça como tu e passes um bocadinho de fome. Exatamente, desta vez foi pizza que nós comemos.
Pá, estava excelente, estava mesmo fantástico, tudo feito com produtos frescos e sem dúvida nenhuma que não havia nada ali a apontar. Agora aqui um outro tema que para mim, para ti, é-nos familiar, porque ao fim e ao cabo associamos sempre Londres aos musicais. Sim. Quando vamos a Londres temos sempre que ir ver um musical. E há muitas pessoas que nos questionam se vale mesmo a pena ir ou não ver um musical, dado ao preço dos bilhetes. Pois, o problema é o preço e pessoas até como o Andrew Lloyd Webber há pouco tempo estava a justificar o preço, mas porque todos os custos, não é? Cada vez são maiores. Infelizmente eu lembro-me exatamente há 20 anos, quando estivemos em Londres juntos, ou antes, 1 ou 2 anos antes disso, tu chegavas à bilheteira e podias comprar um bilhete por 30 libras num lugar razoável. Hoje em dia não há bilhetes, mesmo os mais reais, se calhar com um grande pilar à frente, que mal vês a peça, são 50 ou mais libras. Mas a questão é essa, eu acho que depende, primeiro de tudo, acho que é uma experiência muito diferente e única. Se gostares do género, veres um musical ao vivo, mesmo que seja lá no balcão mais acima, que tu vejas tudo pequeno, mas é ao vivo. Por exemplo, uma coisa que tem diferente é a orquestra, porque a orquestra está ao vivo. Mesmo que não vejas, a orquestra está presente e a vibração da música tu sentes em cada movimento, em cada área, em cada andamento. Depois, depende dos musicais. Claro que há musicais que estão há muito tempo, são muito famosos, vão ser caros, como o Rei Leão, como o Fantasma da Ópera. Por isso, eu aconselhava, se a pessoa vai fazer uma viagem que não sabe quando vai voltar, se calhar, exatamente, ir ver um desses musicais até num sítio, num lugar que possa pagar um pouco mais, mas ter uma boa visão e uma boa experiência. Por outro lado, como os musicais estão sempre a ser criados, eu, por exemplo, em janeiro fui ver um novo que era o Come From Away. É um musical que só existe há 3 anos e que acho que só o ano passado chegou a Londres, que é sobre o 11 de setembro. E é muito interessante, sobretudo tem música mais do género irlandesa, só tem 14 atores, fazem todas as personagens, não tem o palco é só muito básico, muitas cadeiras, para fazer de hotel, para fazer de café, para fazer de avião, mas, e por isso foi 20 libras o bilhete, num lugar razoável, fui com os amigos num teatro aqui de Reading, mas foi fabuloso e foi uma experiência muito bonita, adorei, as músicas são muito bonitas, a história é muito interessante. Portanto, às vezes, como disse, que se a pessoa tiver tempo e disponibilidade de tempo e disponibilidade financeira, pronto, ir ver um mais famoso, se puder ir ver um mais famoso e um menos famoso, se calhar, ou se não pode, não quer gastar muito dinheiro, ir pelo menos ver um talvez mais simples, como por exemplo, o ano passado vi o Guys and Dolls ou 42nd Street, há uma série de musicais, por não serem tão famosos ou serem mais recentes, são mais baratos, mas não deixam de ser uma excelente experiência ao vivo, Piaf, não é? O Piaf já não está em cena. Qual? Piaf. Piaf, acho que não, mas a questão aqui é que, de facto, muitos musicais, como o Cats, não é? Não está em cena, mas depois voltam por uns tempos, ou depois há uns que fazem uma turnê das Ilhas Britânicas. É curioso que a Piaf, eu conheço uma senhora, ela é escocesa, mas de Edimburgo, mas ela era professora de francês e canta muito bem, e ela faz espetáculos por toda a Europa a cantar músicas de Piaf. E eu já ouvi 2 vezes em Londres a cantar ao vivo, foi muito interessante. Mas é só ela e um acompanhante. Eu lembro-me do Piaf em 2008, estava em cena. Eu lembro-me que quando agora aí estive, não me recordo de ver em lado nenhum e agora lembrei-me disso. Nós em 2008, quando aí estivemos, assistimos ao Fantasma da Ópera da primeira fila. Pois. E eu não gostei. Não? Não, porque... Isto porquê? Porque tu estás a ver tudo ali em cima do momento, ou seja, até a mais pequena coisinha que aconteça, para nós, que estamos habituados a estar em palco, tu percebes-te. E acho que perde ali a magia. Mas é fantástico. É fantástico, tu estás a ver ali a orquestra ali a tocar ali a metros de ti, é brutal, é fantástico. Pronto, e é difícil, por exemplo, nós esquecermos aquilo que aconteceu em 2000, que foi o facto de um grupo como nós éramos, não é? De miúdos, termos ido assistir a 3 musicais, 2 deles com a grandiosidade que foi, não é? E pronto, e sem dúvida, isto
isto é a minha opinião, que sem dúvida quem puder monetariamente suportar o preço de um bilhete, que não deve perder realmente a ida a um musical. Se bem que há outro tipo de espetáculos que estão sempre a acontecer, que depois é mesmo por cá, é uma questão de, com o tempo, visitar as páginas desses sítios onde há esse tipo de eventos, e com certeza que sim, que até podem encontrar alguma surpresa, algum cantor que seja... Ou ator famoso, é curioso porque de facto há peças normais que estão a decorrer a toda a hora e portanto muitos atores que as pessoas estão habituadas a ver dos filmes de Hollywood ou a ver dos filmes da BBC estão em palco quase sempre em Londres, em alguma peça, não é? Como a Judi Dench, como, por exemplo, o David Suchet, que fez o Poirot há uns meses, estava a fazer uma peça em Londres. Portanto, é possível que vejas, não é? Tenhas a oportunidade de ver uma dessas pessoas representar ao vivo, não é? Ok, isso realmente era de facto algo bom mesmo. Agora que já aguçei a vossa vontade de descobrir a cidade de Londres, convido-vos a estarem atentos, porque a segunda parte desta entrevista sai já na próxima semana.